Oi, esperar o pessoal entrar um pouquinho. Essa vai ser uma live solo. Faz um tempinho que eu não faço sozinha. E hoje eu decidi fazer porque tem algumas pessoas que ficam mandando algumas perguntas via direct ou nas caixinhas, principalmente relacionado ao novo curso que a gente vai lançar em breve. Então, eu resolvi fazer para passar um pouquinho de informação referente a isso. Então, depois vai ficar salvo, como todas as outras, né? Um conteúdo que fica disponível para quem quiser ter acesso também a essas dúvidas. Então, na verdade, a ideia dessa live era explicar um pouquinho mais sobre o porquê de se especializar, né? As pessoas têm algumas dúvidas relacionadas a isso, mas por que eu falo tanto que noiva precisa, sim, de uma especialização? A gente fez uma live com a Vanessa faz pouco tempo, chamando atenção para esse assunto também, que algumas pessoas que têm loja nesse segmento já sentem essa necessidade, mas é importante ressaltar sempre essa questão. Então, às vezes, surgem algumas pessoas que, mas eu trabalho faz muito tempo com venda, eu acho que eu já estou super preparada para isso, né? E aí, na hora que se pega fazendo um atendimento relacionado à noiva, né, se coloca ali nessa posição, sente realmente a diferença. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. Essa é a diferença básica de um atendimento para noiva, né? O porquê de se especializar seria nesse sentido. Então, primeiro eu vou me apresentar. Quem não me conhece, eu sou a Gabriela, trabalho com noiva já fazem 12 anos, né, que eu atuo nesse mercado. Então, o meu conteúdo, o que eu posso passar para vocês, tem muito a ver com a minha experiência de mercado mesmo. Eu falo que a minha maior escola é essa, né? A minha rotina, a minha experiência de mercado. Eu falo que isso não tem curso nenhum no mundo que nos ensina. Então, eu tento passar um pouquinho do que eu aprendi nesses anos trabalhando com isso. E aí, o porquê se especializar, então? Em qualquer área, né? Em qualquer profissão, a especialidade, ela tem que vir, né? Pra gente ter aí uma competitividade maior no mercado que é muito competitivo. A venda também é assim. A gente trabalha com venda, também é um mercado muito competitivo. A gente precisa se especializar para sempre se manter ativa no mercado. Então, quanto mais especialista, maior a sua competitividade quando se diz em questão de currículo, você consegue melhores vagas, né? Melhor emprego e com certeza também um melhor atendimento. Então, isso também gera, falando aqui de venda, você consegue também um melhor salário, né? A gente ganha por comissão. Então, tem tudo a ver com isso. A especialidade também nos traz esse ganho maior, com certeza. Então, se você almeja aí um aumento salarial, se você almeja uma promoção dentro da sua empresa, de repente a sua empresa trabalha com outros segmentos de venda, mas também tem a área de noiva, você pode se especializar para também atuar nesse segmento, ou ser aí uma chefe do segmento, né, uma gerente do segmento. Tudo quanto maior a sua especialidade, tudo agrega no seu currículo. Então, a gente precisa sempre buscar, sim, especialidades para agregar no seu currículo. Isso é muito importante em qualquer área, em qualquer segmento. E aí, eu vim falar também sobre essa diferença do atendimento de noiva, né? Que é muito importante. Então, qual que é a diferença? O porquê que eu falo tanto que atender noiva é diferente? A principal diferença, gente,
é a cliente. Então, uma cliente comum é totalmente diferente de uma cliente noiva. Então, a gente está falando aqui da sua cliente noiva. Por que ela é diferente? Porque a noiva, a gente está lidando com sonho, né? A gente precisa entender muito isso. A consultora de noiva, o consultor de noiva, ele tem que entender que a gente está lidando com o sonho da vida daquela pessoa. Então, o principal objetivo ali é atingir a expectativa. Então, a gente tem que entender que, primeiro de tudo, é o sonho. A venda vai ser uma consequência de atingir essa expectativa. Então, a partir do momento que a gente entende que, ok, primeiro a gente vai entender o sonho dessa cliente, vai lidar com a cliente de uma maneira diferente das outras clientes, a gente aceita melhor isso e aí a gente consegue levar de uma forma mais tranquila. Então, vamos lidar com a cliente de uma maneira diferente aqui, né? Não é uma cliente que está indo comprar uma blusa para um aniversário ou uma calça para sair, é uma noiva que está lidando com o dia mais importante da vida dela, é um sonho. Então, é um atendimento totalmente diferente de qualquer outro. Então, a gente precisa ter isso em mente sempre. É uma psicologia junto, né? Então, a gente precisa entender que a maior diferença de um atendimento convencional para um atendimento de noiva é, sim, a cliente. Então, a gente está lidando aqui com uma cliente muito diferenciada, que é a noiva. Eu acabei de passar por um perrengue, digamos, num correio, e aí eu já vi que, assim, não é qualquer pessoa que consegue mesmo fazer um atendimento diferenciado. Existem os atendimentos básicos, que a gente precisa daquilo. Por exemplo, o correio às vezes a gente precisa levar alguma coisa no correio, a gente tem a necessidade do correio. A noiva não é assim, ela não tem a necessidade de estar ali, ela sonha com aquilo. Então, é um atendimento que exige uma maior atenção, um maior requinte, uma maior disponibilidade sua. Você precisa estar ali como uma ouvinte, uma psicóloga, uma amiga. Você precisa ter paciência. É completamente diferente. Você não pode ser uma coisa assim de rapidez, né? A gente precisa ter um tempo mais livre. Então, por isso que eu sempre falo disso, do agendamento. Quem me segue há mais tempo já ouviu eu falando várias vezes disso. Então, a gente precisa sim entender que é uma cliente diferente, tá? Então, começa por aí. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença é o produto. Então, a gente está lidando ali com um vestido de noiva, né? Partindo do vestido. Depois tem todas as outras questões de acessório, mas partindo do princípio que é a escolha do vestido. Então, a gente precisa conhecer do produto, né? A gente precisa saber, entender daquilo, a gente precisa saber do tecido, a gente precisa saber do corte, a gente precisa saber da modelagem, a gente precisa entender do fornecedor, de quem que fez, quem que desenhou, da onde veio a origem, porque a noiva, que é a nossa cliente, que eu acabei de falar, ela vai questionar. Tem noiva que não, mas a gente precisa estar preparado para aquela noiva que questiona. Então, a gente precisa entender disso tudo, né? É muito importante que a gente esteja preparado para isso. Então, a gente precisa ter essa noção, esse conhecimento do produto. É muito importante que a gente se especialize nesses detalhes, para a gente estar preparado para essa cliente que é tão diferente, né? Que ela tá sonhando com esse momento. Então, ela cria essa expectativa da gente saber, da gente passar esse conhecimento para ela, né? Desse produto tão sonhado que é o vestido de noiva. E aí, em terceiro, o convencer. O convencer de uma venda básica, né? De uma camiseta ou de um produto comum é completamente diferente. A gente convence pela necessidade do uso, do dia a dia.
é completamente diferente do convencer de um vestido de noiva. Então, convencer de um vestido de noiva, a gente precisa estar especialista em outros detalhes, né? Então, por que se especializar na consultoria de noiva? Porque a gente precisa ser especialista em detalhes para convencer a venda, em detalhes como uma consultoria de imagem. A gente precisa ter toda a visão do visagismo que a gente precisa entender na consultoria de imagem. A gente precisa ter conhecimento dos biotipos, entender o que vai valorizar essa cliente ou não, né? Que também está relacionado à consultoria de imagem. Porque não adianta a gente querer convencer simplesmente com aquela visão que todo mundo tem de vendedora. Ah, ficou lindo, pronto. Não, a gente tem que convencer ela no sentido de mostrar a realidade, explicar o porquê ficou lindo, né? Mostrar ali na prática, no espelho amigo que eu falo, no método Fada Madrinha, o porquê, olha como isso te valorizou, olha essa dimensão do seu corpo, a proporção que isso tá dando no seu corpo, explicar na teoria, na prática, no espelho, no vestido no corpo dela, o porquê. Essa especialidade você só vai conseguir com o estudo, né? Se especializando mesmo na consultoria de imagem. E também entender um pouquinho do universo de noiva, do universo de casamento. Então não adianta você ser uma vendedora comum, ter anos de experiência no mercado de venda, sem ter essa noção de casamento, desse contexto de sonho, do que se passa na cabecinha de uma noiva, da expectativa que ela cria, sem ter essa paixão por esse momento. Não adianta, que você também não vai conseguir reproduzir nela tudo que ela espera, né? Não vai conseguir atingir essa expectativa. E aí você também não vai conseguir convencê-la. Então a gente precisa se especializar em todos esses pontos para conseguir convencê-la de que aquele produto realmente está atingindo o sonho, que é aquela primeira etapa que eu falei que ela chega sonhando, né? Então, para a gente conseguir atingir a expectativa do sonho dela, para a gente conseguir atingir a expectativa do produto que ela tinha em mente, para a gente conseguir atingir a expectativa do que fica melhor nela, do que valoriza ela. Então, a gente precisa ter conhecimento de todas essas etapas para conseguir convencê-la da venda. Então, é tudo uma consequência. Então, se a gente não se especializar nos pontos chaves, nos detalhes, a gente não vai conseguir gerar a venda, que é o resultado final da consultoria nas lojas, né? Que é o que a maioria das pessoas que estão entrando em contato, aguardando o curso, querem, né? Tem interesse na venda final. Então, os lojistas, as pessoas que trabalham com venda, têm interesse na venda. Então, a gente precisa ter, sim, essa especialidade nesses pontos chaves para atingir o resultado. E é isso que o Consultora de Noiva vai trazer. Então, a gente precisa criar todo esse conteúdo dentro, interno, esse conhecimento, para ter a segurança, para fazer os atendimentos de noiva, que é tão diferente, sim. Eu tenho certeza que quem já foi para um atendimento sem conhecimento nenhum se sentiu perdida. Lógico que vendedora, gente, quem vende, vende de um tudo, né? Mas não é simplesmente vender. A noiva, a gente não simplesmente vende. A gente está trabalhando ali com outras questões. E essas questões são muito importantes. Até para a gente entender que quando a noiva não fecha o vestido, tem muita coisa por trás que a gente precisa respeitar. Eu falo que na noiva a gente não consegue forçar uma venda, né? A gente tem que entender todo esse processo, que é dela, que ela precisa também atingir essas expectativas que ela criou. Porque senão ela não vai se realizar, ela não vai ser feliz e o nosso boca a boca é o mais importante. Às vezes a noiva que ela não conseguiu encontrar com a gente o produto que a gente tinha ali no nosso estoque,
ela vai trazer muitas outras noivas do que aquela que encontrou, porque ela percebeu o cuidado, o detalhe no atendimento, e ela percebeu que a gente não forçou, mas que ali seria o lugar ideal para ela, só que ela não encontrou o produto, mas que ela vai indicar. Já tive várias noivas nessa situação, que acabaram não fechando na loja comigo, porque eu não tinha o produto específico naquele momento disponível para ela, já estava alugado ou não tinha mesmo naquele perfil, na numeração, enfim, em estoque, mas ela me indicou várias outras. Isso é o que conta, né? A gente tem que ter esse cuidado, esse carinho. Por isso que ontem eu postei falando que essa paixão que tem que nos mover, né? É algo diferente mesmo, que a gente tem que ter cuidado, carinho, porque não é fácil. A gente tá lidando com momentos, né? São situações muito importantes na vida da pessoa. Então, não é simplesmente vender uma blusa que ela vai usar ali e tudo bem. Se ela não gostar tanto, tudo bem. Não, a gente está lidando com o dia mais importante da vida dela até aquele momento. Eu sei que quem já é mãe acha que depois do nascimento do filho, como eu acho, se torna mais importante, mas para quem é noiva, não, aquele é o momento mais especial, né? O mundo para ela naquele dia. Então a gente tem que entender isso, a gente tem que valorizar isso junto com ela, né? E fazer disso um momento muito especial também, a escolha do vestido. Entender, a partir do momento que a gente entende isso e aceita isso e vê que a venda vai ser uma consequência, tá tudo bem. E é sobre isso. Então eu aguardo vocês no Consultora de Noiva. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas de vocês a se especializar e pode ter certeza que a especialização é sim algo muito importante, que só vai agregar no currículo de vocês e também ajudar a esse poder de convencimento, a tudo ser mais fácil, né? Porque a gente se especializa para ter mais segurança e também agregar na nossa carreira, tá bom? Muito obrigado e esse conteúdo vai ficar salvo aqui para quem quiser ver. Beijo!